Vamos agora conhecer uma jovem diferente de qualquer outra. Ela possui uma qualidade que a torna única. Mas afinal, o que será que ela tem de tão diferente? Vamos descobrir isso agora na maravilhosa história da Rapunzel. Vou te contar uma história muito legal. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma historinha. Muito obrigado. Agora, vamos nos preparar para ouvir a historinha. Deite-se. Fique bem relaxado. Feche os olhinhos e ative sua imaginação. A história já vai começar em 3, 2, 1. Havia uma vez uma bela princesa chamada Rapunzel. Ela tinha cabelos dourados e brilhantes que eram tão longos quanto uma cachoeira. Rapunzel vivia em uma torre alta no meio de uma floresta encantada. A torre não tinha escadas nem portas, então Rapunzel estava trancada lá dentro o tempo todo. Sua única companhia era uma bruxa malvada chamada Gothel, que a tinha trancado na torre desde que era apenas um bebê. Gothel queria manter a beleza mágica dos cabelos de Rapunzel para si mesma. Um dia, um jovem príncipe chamado Felipe estava passeando pela floresta quando ouviu o canto suave de Rapunzel. Ele seguiu a voz e encontrou a torre, mas não conseguiu entrar. Então, ele começou a visitar a torre todos os dias, esperando ver a bela princesa. Rapunzel ficou muito solitária na torre, e ela gostava das visitas do príncipe Felipe. Ela deixava seu cabelo cair pela janela e Felipe escalava os longos fios dourados para encontrar Rapunzel. Eles passavam horas conversando e se tornaram amigos. Um dia, Gothel descobriu o segredo de Rapunzel. Ela ficou com ciúmes de Felipe e cortou os cabelos de Rapunzel, deixando-a sem seu poder mágico. Em seguida, ela a trancou em uma torre ainda mais distante. Quando Felipe veio visitar Rapunzel novamente, ele ficou chocado ao descobrir que ela não estava na torre e que seus cabelos haviam sido cortados. Ele procurou por ela por toda parte, até que finalmente a encontrou na nova torre, onde Gothel a mantinha prisioneira. Felipe e Rapunzel ficaram muito felizes em se reunir, e eles sabiam que precisavam dar um jeito de derrotar a bruxa má. Com a ajuda de Rapunzel, que ainda tinha sua beleza interior, eles conseguiram prender Gothel e garantir que ela nunca pudesse machucar ninguém novamente. Rapunzel e Felipe se casaram e viveram felizes para sempre. Eles construíram um castelo mágico na Floresta Encantada e sempre se lembraram de que o amor e a amizade eram mais fortes do que qualquer feitiço. E assim, a história da bela Rapunzel nos ensina que a coragem, a amizade e o amor verdadeiro podem superar todos os desafios, mesmo os mais difíceis. Eles viveram felizes para sempre e sua história continuou sendo contada para crianças de geração em geração. E vamos agora conhecer a história de um menino. Mas esse não é um garoto qualquer. Assim como nossa querida Rapunzel, ele possui algo que é diferente de tudo que você já ouviu falar. Vamos agora conhecer a história de Pinóquio. Era uma vez, em uma fascinante vila, um amável carpinteiro chamado Gepeto. Gepeto tinha um grande desejo. Ele queria um filho para compartilhar seu amor e conhecimento sobre o mundo. Um dia, ele teve uma ideia brilhante. Ele esculpiu um boneco de madeira perfeito e deu-lhe o nome de Pinóquio. Enquanto Gepeto estava terminando de esculpir Pinóquio, algo mágico aconteceu. Uma fada boa apareceu com cabelos brilhantes como o sol e tocou o boneco com sua varinha mágica. Pinóquio ganhou vida. Ele se levantou com um sorriso radiante e um coração cheio de curiosidade. A fada boa fez uma promessa a Pinóquio. Se ele fosse um bom menino, com um coração sincero e compassivo, um dia se tornaria um menino de verdade. No entanto, havia uma condição essencial. Ele precisava ser honesto em todas as situações. Pinóquio estava ansioso para explorar o mundo e fazer amigos. Ele conheceu o grilo falante, um sábio pequeno inseto que o aconselhava a sempre fazer o que era certo e ser honesto.
Grilo Falante dizia: Pinóquio, a honestidade é a chave para um coração feliz. Mas Pinóquio era muito curioso e às vezes desobediente. Ele encontrou um trapaceiro chamado Honestino, que o persuadiu a visitar o Teatro das Marionetes, um lugar de diversão e distração. Pinóquio desobedeceu Grilo Falante e foi ao teatro, onde se meteu em confusões. Depois de várias travessuras e aventuras, Pinóquio começou a perceber que suas escolhas o levavam para situações perigosas. Ele visitou uma misteriosa Ilha dos Burros, onde crianças desobedientes eram transformadas em burros. Pinóquio conseguiu escapar, mas percebeu que precisava ser mais responsável. Ao longo de sua jornada, Pinóquio conheceu muitos personagens cativantes, como a Fada Azul, que sempre o ajudava quando estava em apuros, e o bondoso Gato e Raposa, que ensinaram valiosas lições sobre amizade e confiança. Eventualmente, Pinóquio entendeu a importância da honestidade e da responsabilidade. Ele fez escolhas melhores e ajudou Gepeto quando descobriu que ele estava em perigo. Sua dedicação em ser um bom filho finalmente tocou o coração da Fada Azul, e seu nariz de madeira encolheu gradualmente. Um dia, quando Pinóquio provou ser um menino sincero e compassivo, a Fada Azul concedeu seu desejo e o transformou em um menino de verdade. Gepeto e Pinóquio abraçaram-se emocionados, finalmente vivendo como uma verdadeira família. Pinóquio aprendeu que a honestidade, a bondade e a responsabilidade eram virtudes preciosas que o ajudaram a se tornar o menino que ele sempre quis ser. Eles viveram felizes para sempre, lembrando que, mesmo quando cometemos erros, podemos aprender com eles e nos tornar pessoas melhores. E essa história continuou a ser compartilhada de geração em geração, ensinando às crianças que a transformação é possível quando escolhemos fazer o que é certo e seguir nossos corações. Agora vamos conhecer a história de alguém que é pequeno, porém de grande coração. Um exemplo de grande coragem para todos nós seguirmos. Vamos descobrir juntos a história do Pequeno Polegar. Era uma vez uma família muito pobre que vivia em uma pequena casa na beira da floresta. Eles tinham 7 filhos, mas o mais jovem de todos era tão pequeno que foi carinhosamente chamado de Pequeno Polegar. Ele era menor que seus irmãos, mas tinha um coração valente e uma mente esperta. A família estava passando por tempos difíceis e o pai de Pequeno Polegar, João, estava preocupado com a falta de comida. Uma noite, a mãe deles teve uma ideia brilhante. Ela deu a cada filho um pedaço de pão e os ajudou a fazer chapéus com ele, para que pudessem carregar a comida sem que ela fosse notada. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, eles ouviram um som estranho vindo da floresta. Era um bando de gnomos pequeninos que ficaram perdidos na floresta e estavam tentando encontrar o caminho de volta para suas casas. Com a ajuda de Pequeno Polegar, que usou um pedaço de pão como farol, os gnomos foram guiados de volta para suas casas. Os gnomos estavam tão gratos que deram para os meninos sacos de ouro e prata como recompensa. A família de Pequeno Polegar nunca mais passou fome depois disso. Mas as aventuras de Pequeno Polegar estavam apenas começando. Em outra ocasião, a família se perdeu na floresta densa e escura. Eles ficaram presos em uma teia de aranha gigante. Mas Pequeno Polegar teve uma ideia engenhosa. Usando um pequeno facão que sempre carregava consigo, ele cortou os fios da teia e libertou sua família. Pequeno Polegar e seus irmãos tiveram muitas outras aventuras emocionantes, onde seu tamanho não importava, pois sua coragem e inteligência sempre os ajudavam a superar desafios. Em uma ocasião, eles encontraram um grupo de bandidos cruéis. Mais uma vez, Pequeno Polegar usou sua astúcia para salvar o dia. Ele colocou o sono de todos os bandidos com uma poção tranquila e sua família conseguiu escapar. Ao longo de suas muitas aventuras, Pequeno Polegar provou que coragem
esperteza e trabalho em equipe eram mais importantes do que tamanho. Ele se tornou um herói em sua aldeia, admirado por todos. E ele sempre lembrava a todos que não importa o quão pequenos ou jovens fossem, eles tinham dentro de si a capacidade de fazer coisas incríveis. E assim, as histórias do Pequeno Polegar continuaram sendo contadas de geração em geração, inspirando crianças a serem valentes e inteligentes, lembrando-as de que o verdadeiro heroísmo reside em seus corações e mentes. E todos sabiam que, com coragem e astúcia, até o menor de nós pode se tornar um herói. Gostou das historinhas? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma historinha. Adquira os brinquedos dessas duas histórias, os livros e muitos outros artigos no link na descrição.